você abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, está ali, né? 1 Samuel capítulo 10, versos 25 em diante. 1 Samuel capítulo 10, verso 25 em diante. Saul acaba de se tornar rei em Israel. E Samuel aqui coloca diante do povo as condições, coloca diante do povo como seria esse momento, e o povo tem uma reação. 1 Samuel capítulo 10, verso 25 em diante, diz assim: Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos e olhos estejam abertos para compreender a palavra de Deus, para entender o que Ele tem para nós, amém? Irmãos, o povo de Israel agora estava passando por um momento de mudança, muito importante na vida, da história de Israel, na história dos hebreus. É o momento em que se passa o sistema de governo que era feito por meio de juízes, sacerdotes. O povo então pede que o sistema de governo do mundo, ou o sistema de governo daqueles povos que estão à sua volta, seja o mesmo sistema que vigore em Israel. E eles então pedem a Deus um rei, pedem a Deus que Deus levante um rei a exemplo das nações vizinhas, a exemplo dos povos que estavam ao redor deles. Deus então, Samuel fica chateado com essa situação, e Deus então fala para Samuel: Samuel, esse povo não está rejeitando você, não está rejeitando só o seu chamado, não está rejeitando o seu governo, esse povo está rejeitando a mim. Esse povo está se voltando, na realidade, contra mim. Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, nos versos 7 e 8, Deus diz que primeiro o povo abandonou a Deus, e agora havia e estava abandonando o profeta, estava abandonando Samuel. Então Deus diz: olha, vamos dar ao povo o que eles querem, vamos dar um rei ao povo, mas antes eles precisam saber quais são as condições para se ter um rei. Antes o povo precisa saber o que um rei vai fazer com eles, ou como vai ser o governo de um homem à frente de toda a nação. E então Samuel apresenta ao povo os direitos do rei. E o rei, querido, ele podia fazer muita coisa. E a primeira coisa que Deus alerta o povo é: olha, agora que vocês têm o rei vai poder convocar o filho de vocês para a guerra. O rei vai poder chamar os filhos de vocês e colocar os melhores debaixo do seu reino. Vai tirar o filho da casa de vocês. E eles vão poder ser instruídos nos palácios, nos reinos, mas distante da vista dos olhos dos pais. Agora as terras do rei serão aradas por vocês. Vocês precisam trabalhar nas terras do rei. Vocês precisam se esforçar, construir armas de guerra, construir carros de guerra. Vocês vão precisar comprometer as filhas de vocês como perfumistas, costureiras, cozinheiras. Vão todas trabalhar no palácio como padeiras. Vocês vão precisar, e os melhores serão chamados, o melhor do gado, o melhor da terra. Tudo isso vai ser do rei. Vocês querem rei? Amém.
Mas isso é o que vai acontecer. E o dízimo do rebanho, 10% do rebanho de vocês é do rei. Tudo isso pertence ao rei. Então, Deus diz, em 1 Samuel capítulo 8, no verso 18, depois que vocês aceitarem isso, e tudo der errado, vocês vão clamar ao Senhor, e Deus não ouvirá o que vocês estão falando. Ou Deus, o texto diz, não atenderá o clamor de vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo, Ele vai continuar ouvindo a voz de vocês, mas Ele não vai atender se vocês pedirem com relação a tirar o rei, trocar o rei, ou fazer qualquer coisa com relação ao rei, porque foram vocês que pediram, foram vocês que clamaram. Mesmo assim, mesmo diante de todas essas condições, o povo quis um rei, o povo desejou um rei. E é por isso, querido, que nós precisamos tomar cuidado aqui. O primeiro ponto, quando nós nos chegamos diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero, apesar da tua vontade. Precisamos tomar cuidado quando nos chegamos à presença de Deus para dizer, Senhor, eu quero muito isso, mesmo que o Senhor não queira para mim. Mesmo que não seja essa a tua vontade para a minha vida. Mesmo que não seja esse o plano que o Senhor tem para mim, eu quero mesmo assim, Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos, porque isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta da voz de Deus. Ficamos distante da voz do Criador, porque ainda que depois no futuro nós clamemos, Ele não vai nos ouvir. Não vai nos ouvir, não porque Ele esteja surdo, mas porque nós é que nos colocamos nessa situação. Quando nós falamos, Senhor, eu quero, apesar de tudo que possa vir depois como consequência no futuro, eu quero. Quando chegar o momento que nós clamarmos, Deus vai dizer, infelizmente, agora é tarde demais, foi a situação que você quis. Foi a situação que você desejou. E esse povo desejou, quis, buscou um rei para governar. Deus então levanta um rei. Deus olha para um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que a sua família era abastada, era rica e influente. Era uma família que, aparentemente, quando nós olhamos, parece que era um rei perfeito aos olhos dos homens. Porque a Bíblia diz que Saul era alto e que os jovens mais altos de Israel chegavam no ombro de Saul. Jovem, bonito, boa aparência, de uma família rica, ou que pelo menos tinha alguma condição, tinha uma influência política ali na sua região. E até que certo dia, as ovelhas ou as jumentas do seu pai foram perdidas e Saul saiu para procurar essas ovelhas. E a história vai colocar Saul, quando ele perde, já não tem mais esperança, ele procura o homem de Deus, ele procura Samuel, e Samuel, Deus já havia alertado Samuel, um homem de Deus, e ali Samuel já começa o processo para ungir Saul, rei de Israel. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver, o povo se reúne, e mesmo Saul tendo se encontrado antes com Samuel, e Samuel ter falado, você vai ser o rei, eles fazem um sorteio, e o sorteio cai exatamente sobre Saul, se confirmando aquilo que Samuel havia falado. Então, Saul assume como rei, o rei que o povo queria, o rei que o povo desejava. Samuel coloca todas essas condições num livro, coloca diante do Senhor, mas ainda assim, haviam pessoas que desprezavam o reinado de Saul, o
O reinado mal havia começado, mas ainda assim havia oposição. Ainda haviam pessoas que olharam para aquele homem que aparentemente pode ser um homem perfeito aos olhos humanos e disseram: isso aí não vai dar em nada. Isso aí não tem futuro. E a Bíblia diz que eles desprezaram o rei e não levaram presentes. Não foram reverenciar, presentear ou entregar aquilo que era devido à sua casa ou a sua casa se fazer representada diante do rei. Oh, Senhor! Irmãos, queridos, quantas vezes nós somos chamados para uma obra, somos chamados para algo de Deus, somos levantados por Deus, e aqui Saul foi levantado pelo Senhor, e a comprovação do chamado de Saul se deu quando ele saiu da presença de Samuel, e ele se encontrou com os profetas, e a Bíblia diz que Saul começou a profetizar no meio deles, e a falar, no nome do Senhor. Mas mesmo assim, não foi suficiente. Quantas vezes você se esforça, Deus te chama, Deus fala contigo, Deus te unge, parece que está tudo bem, mas ainda assim, existem pessoas que desprezam quem você é. Você conquista, você busca, você alcança, você vai atrás, mesmo assim, existem pessoas que não acreditam em você. Existem pessoas que não acreditam no teu chamado. Pessoas que fazem oposição a você. Fazem oposição a quem você é em Deus. Críticas. E o texto é claro, como diz que Saul se fez de surdo porque críticas foram levantadas. Palavras. E são as palavras, irmãos, que muitas vezes nós recebemos como presente quando nós somos ou temos ou assumimos o chamado de Deus na nossa vida. E aqui eu trago esse alerta para você. Se você tem um chamado de Deus, se você tem uma posição em Deus, saiba que se levantarão críticas a respeito da sua vida. Saiba que a sua posição, quando você assume uma posição em Deus, vai se levantar, ou serão levantadas oposições contra você. Mas nós, muitas vezes, nos voltamos para as oposições que se levantam, para as palavras que se levantam, para aqueles que deixaram de vir, para aqueles que deixaram de comparecer, para aqueles que deixaram de presentear, e nos esquecemos daqueles que nos abraçam. Já reparou como nós somos assim? Nós recebemos 10 comentários positivos nas nossas redes sociais, mas um comentário negativo, a gente já fica abalado. Já quer refutar, já quer reclamar, já quer colocar como uma resposta. E às vezes aqueles comentários positivos parece que não servem de nada. Nos esquecemos de valorizar quem está junto de nós. Nos esquecemos de valorizar a nossa família. Nos esquecemos de valorizar aqueles que estão ao nosso lado, entendendo a visão de Deus. Esquecemos de valorizar quem está presente. E acabamos por atacar aqueles que não estão. Somos bons nisso. Acabamos por ir contra quem criticou, quem não foi, quem não esteve presente. Você faz uma festa, você prepara tudo, você compra do bom e do melhor, chama todo mundo. E quem você pensava que ia estar lá na festa com você se alegrando, é o primeiro a faltar e não dá nenhuma satisfação. Não fala nada. Parece que aquilo ali não foi nada para ele. E você fica decepcionado, pensa que está sozinho, mas tem uma palavra de Deus para você hoje, querido. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Porque a Bíblia diz aqui, queridos,
que no verso 26, que quando Saul foi para sua casa em Gibeá, com ele foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Amém? Saiba que enquanto muitos te desprezam, Deus levanta também uma tropa para ficar junto com você. Enquanto muitos não acreditam em quem você é, enquanto muitos não acreditam no seu futuro, enquanto muitos dizem isso não vai ter futuro, não vai ter fim, isso não vai dar certo, saiba que Deus também levanta pessoas, Deus move corações para estar do teu lado. E às vezes são os corações de pessoas que você menos espera. São pessoas que você menos imaginava, aquelas que te apoiam, aquelas que estão contigo, aquelas que entendem o chamado de Deus na sua vida. São as pessoas que você não imagina, que de repente são as que estendem a mão para você, que dizem, olha, eu vou lutar com você nessa batalha, eu vou estar junto contigo, enquanto tu for fiel a Deus, eu vou ser fiel a você, enquanto você continuar firme, eu vou continuar firme contigo. E às vezes, irmãos, nós valorizamos tanto a ausência do presente, a ausência da reverência, que nos esquecemos que Deus também tocou pessoas para estar junto de nós. Juntos, que oram pela nossa vida. Pessoas que oram pela sua casa. Pessoas que oram pela sua família. Sabe, tem pessoas que nesse momento que nós estamos aqui e quando nós ficamos internados, quando você passa por uma dificuldade, é que você vai ver que ainda existem pessoas que se importam com você. Ainda existem pessoas que cuidam da sua família, que cuidam da sua casa, que cuidam do seu amanhã. Oh, aleluia, Jesus. Não levaram presentes. E a atitude de Saul foi interessante, queridos. Porque a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Saul ignorou as críticas. Saul ignorou aquelas pessoas. Ele se fez de surdo. E às vezes, irmãos, é melhor a gente se fazer de surdo do que confrontar rebelde. Às vezes é melhor a gente se fazer de surdo do que confrontar filhos de Belial, como dizem algumas versões. A Bíblia diz que eram homens malignos. Homens que tinham um coração maligno. E às vezes nós estamos dando oportunidade para essas pessoas se manifestarem quando nós respondemos às suas críticas, quando nós estamos valorizando aquilo que elas falam. Eu aprendi uma vez, queridos, que diante de toda crítica que nós recebemos, e que se nós compararmos cada crítica a uma pedrada, e às vezes nós recebemos um balde de pedras, né? Um balde de críticas. Saiba que dentro de cada crítica ou de cada balde de pedras que você recebe ali também tem pepitas de ouro. Ou as pedradas que te dão, às vezes no meio dessas pedras tem coisas valiosas que você pode tirar para a sua vida. Então às vezes você está recebendo pedradas, mas dentro daquelas críticas também existe uma oportunidade para você mudar. Também existe uma oportunidade para você fazer algo novo. Também existe uma oportunidade de você se consertar, de você fazer, né, coisas novas na sua vida. Por isso que Saul, apesar de ter se feito de surdo, ele escutava. Apesar de ele ter ignorado aquilo, ele ouvia. E aqui eu quero chamar a sua atenção, amados. Porque nós precisamos nos fazer de surdo para o mundo, para as críticas, para as palavras do homem, e nos fazer ouvidos ou ouvirmos aquilo que é a palavra de Deus para a nossa vida. Em outras palavras, nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e ignorar o que o mundo tem a nos falar. O que o mundo diz a nosso respeito, como o mundo nos define, como aqueles que não temem a Deus nos definem, não é como Deus nos enxerga.
não é como Deus nos vê, como Deus nos compreende. Deus te enxerga de forma diferente, porque Deus sabe quem você é. Deus entende quem você é. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e já nos sondava. Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe. E Ele tem planos a respeito da sua vida. Deus tem coisas maravilhosas a fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Perceba que o erro de Saul, irmãos, não é... Até aqui Saul estava certo. Saul começa a cair, irmãos, quando ele começa a deixar de ouvir a Deus e ouvir a sua vontade, o seu coração, aquilo que está à sua volta, os conselhos dos homens. Enquanto Saul estava ouvindo a Deus e ignorando os homens, enquanto Saul estava ouvindo a palavra de Deus e se aproximando de Deus e se afastando de filhos do maligno, a vida dele estava bem. Ele ganhava as batalhas, ele ia para a guerra e Deus o fazia vitorioso. Ele estava, e a Bíblia diz que em todo o governo, em todo o reinado de Saul, houve guerra contra os filisteus. Foi no período de Saul que Deus levantou Davi contra os filisteus, contra já o gigante. E Davi foi aquele que foi usado por Deus para trazer uma vitória para Israel, mas enquanto Saul estava sendo fiel a Deus, apesar das críticas, apesar das palavras dos homens, Deus estava dando vitória. E a minha mensagem para você é essa, meu irmão. Ainda que te desprezem, como filho do rei, enquanto você estiver ouvindo a voz do rei, você é vitorioso em Cristo. Você é vitoriosa em Cristo. Enquanto você estiver com aqueles que têm um coração tocado por Deus, aqueles que estão ao seu lado porque foram tocados e levantados pelo Criador, aqueles que foram levantados por Deus, ainda que esteja chovendo, estão na casa de Deus, aleluia. Você é bem-sucedido, você é bem-sucedida. Mas agora, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de atender a sua voz, nós nos tornamos também pessoas que Deus não quer mais ouvir. Nós vimos, no começo dessa mensagem, que Deus falou ao povo, alertou o povo, olha, vocês querem um rei, tudo bem. Mas depois, quando vocês vierem reclamar desse rei, vocês vão clamar e eu não vou atender. Eu vou me fazer de surdo para o clamor de vocês com relação a isso. E nós vamos ver no primeiro livro de Samuel, aqui ainda, no capítulo 15, versos 10 e 11, que Deus chega para Samuel e diz, olha, eu me arrependi de ter levantado Saul como rei. Me arrependi porque ele se afastou de mim e não seguiu a minha orientação. Ele se afastou da minha presença e não seguiu o que eu falava. Não ouviu mais a minha voz. Não escutou mais o que eu tinha a dizer para ele, porque Deus falou, olha, acaba com os amalequitas. Vai lá, porque eu vou fazer cumprir a minha palavra. E Saul preferiu oferecer uma oferta, um sacrifício, um holocausto, do que obedecer a Deus. Do que ouvir a voz de Deus. Do que escutar o que Deus havia falado. Olha, nós podemos desprezar a palavra de muita gente. É muito ruim quando a gente despreza a palavra de pai, palavra de mãe, palavras de pessoas que são próximas a nós, importantes na nossa vida. Mas existe uma palavra que nós não podemos desprezar, e é a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem a falar a respeito da nossa vida, que é a palavra do nosso Senhor. Nós lemos aqui no início, no momento do ofertório, a respeito de Jesus, que os magos do Oriente vieram para trazer presentes para Ele, entregar presentes a Jesus, que havia se levantado ou nasceu para ser rei.
o menino que nasceu para ser rei e estava numa manjedoura, que veio ali para se receber presente, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele veio para trazer uma mensagem de vida, ele veio para trazer uma mensagem de paz, ele veio para trazer uma mensagem de transformação, mas os seus desprezaram a sua mensagem, desprezaram a sua palavra. Uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos, é desprezar a palavra de Deus para nós. Porque essa palavra é poderosa. Nós acreditamos e confiamos num rei que foi desprezado. Servimos a um rei que nasceu desprezado, não nasceu nos palácios, nasceu numa manjedoura que muitos nem sequer souberam do seu nascimento. Não havia redes sociais para colocar uma foto de Jesus dizendo, olha, glória a Deus, nas maiores alturas. Mesmo assim, o mundo todo ficou sabendo aquilo que Deus havia feito. Quando ele nasceu, havia desprezo. A Bíblia diz que nele não havia beleza nem formosura, nada que nos agradasse. Ele foi humilhado. Mas em Isaías, no capítulo 9, diz que o seu nome, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Que o seu governo, a autoridade está sobre os seus ombros e que seu governo não terá fim. Que apesar dele ter sido desprezado, ele tem autoridade sobre a nossa vida, ele tem autoridade sobre nós. Em outras palavras, as suas palavras precisam ser ouvidas, porque ele ouve as nossas palavras. Nós precisamos internalizar ou colocar no nosso coração as palavras desse Deus, as palavras desse rei, porque ele não despreza os seus filhos. Ele não despreza a tua dor, ele não despreza o teu sofrimento, ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que nós temos vivido, as dificuldades que temos passado no dia a dia, ele conhece o nosso coração, ele conhece. Senhor, tu me sondas e conheces. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Ele nos conhece, irmãos. É o rei que ouve a voz dos seus súditos. É o rei que está junto do súdito na lama, trabalhando. Já teve chefe assim? O chefe não se envolve com nada. Você está lá trabalhando, fazendo, se esforçando, e o chefe está alheio. Está nem aí porque você está passando. Mas o teu rei não. Ele está junto com você nessa batalha. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu lugar de glória para vir aqui, a essa terra, para lutar junto contigo, para batalhar junto com você. Por isso que ele te conhece, ele sabe quem você é. Os seus ouvidos não estão surdos para escutar o seu clamor nessa noite, para escutar a sua palavra, aquilo que você tem a dizer, as suas petições. Você pode colocar diante dele. A Bíblia diz que nós podemos chegar confiadamente ou confiantemente ao trono da sua graça, porque ele nos ouve. Ele estende o cetro sobre nós e diz, se aproxima. E a palavra diz, vinde, ó benditos do meu Pai, aleluia, para o lugar que eu tenho preparado para vocês. Oh, ele nos coloca na sala do trono. Ele nos coloca no lugar santíssimo. Ele nos coloca no lugar especial. E esse lugar especial que Deus nos coloca é para nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer e fechar, nos fazer de surdos para as críticas dos homens, para as críticas humanas, porque Ele deu tudo por nós. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Meu irmão, eu posso ficar aqui a noite toda só falando sobre isso, que é um assunto que me interessa demais. O reino dos céus, as maravilhas de Deus,
a grandiosidade de servir a um Deus que nos ama. É um assunto muito bom de ser falado. Mas às vezes nós desprezamos esse assunto, nos fazemos de surdo, nos preocupamos com outras coisas, nos esquecemos das promessas, nos esquecemos daquilo que Ele já falou no passado, nos esquecemos das portas que foram abertas, nos esquecemos daquilo que Ele falou quando a gente estava em desespero, quando a gente estava sem esperança. Mas Ele está aqui nessa noite para falar com cada um de nós. Eu continuo falando, eu continuo trabalhando, as minhas palavras continuam valendo para você. Nada mudou, nada foi transformado nessa palavra. Ela continua valendo para a sua vida. Ela continua tendo um peso para você. Porque nós vamos ser julgados por ela. Por isso nós precisamos andar nela. Aleluia. Aleluia. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O rei Saul era um rei humano. Representava o desejo do homem de ter direção, de ter governo, de ter autoridade, de se assemelhar às nações que estavam à sua volta. Mas o desejo de Deus era: eu quero ser o rei desse povo. O desejo de Deus era: eles estão me pedindo uma coisa, mas o meu desejo é que eu governe sobre eles. É que eu seja o rei deles. E esse reinado de Deus se cumpriu em Jesus. Esse desejo do coração de Deus se cumpriu em Jesus. Porque hoje o rei habita o nosso coração. Ele não habita em palácios, nem em templos feitos por mãos de homens. Mas ele habita o coração do homem. Ele habita os palácios do nosso coração. E Ele quer fazer morada na nossa casa. Ele quer fazer morada no nosso coração. É o lugar que Ele quer transformar, é o lugar que Ele quer agir, é o lugar que Ele quer trabalhar. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz. Ouvir a voz poderosa do Senhor. Nos voltar para Ele. Nos arrepender de todo o coração. Será que você pode fechar os seus olhos, meu irmão? Se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Tu nos sonda e conheces. Não somos perfeitos. Todos nós aqui temos falhas. Somos humanos, Pai. Mas o Senhor nos justificou, nos santificou, nos separou em Cristo Jesus. E hoje nós temos uma vida abundante. Uma vida debaixo do Teu governo, da Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abra os ouvidos do meu irmão, da minha irmã, Pai, para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes os nossos ouvidos estão abertos às críticas, às palavras que querem nos machucar, nos diminuir, nos ferir. Enquanto o Teu Espírito está dizendo: vai, filho, vai para a minha presença, porque lá eu tenho um encontro contigo. Senhor. Às vezes os nossos ouvidos estão abertos, Pai, para a mentira do mundo, para as notícias falsas. Estão abertos, meu Pai, para os noticiários, para o rádio, para a televisão, para as desgraças que acontecem no dia a dia, para as empresas que estão fechando, mas estão fechadas, ouvidos fechados, para a Tua palavra nos dizendo: eu estou contigo, a minha destra te sustenta. Sarabandarashikobalai. É eu que te guardo, eu que guardo a tua casa, eu que guardo a tua família.
Eu vou curar. Ei, Jesus! Precisamos abrir os nossos ouvidos para a realidade de Deus. Existe uma realidade de Deus que quer ser implantada e inundar a sua vida. Mas nós precisamos ouvir essa palavra, ter fé, para crer naquilo que Deus tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor.